quinta-feira e hoje é dia do quê? Da gente falar de saúde, é isso mesmo. Quinta-feira é dia de falar de saúde aqui na Jovem Pan, na Manhã da Pan. E a doutora Natália já tá por aqui. Fala, Natália, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, e com você? Eu não consigo, doutora Natália, fica muito formal, muito né? Muito formal. Natália Rezende Otorrino, pronto. Aliás, é o Insta, viu? @Natália Rezende Otorrino. Já vou começar de cara hoje, Natália, já dando a dica pro pessoal aí. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, não só, a gente aqui explora, viu, pessoal? Não só sobre a área da Natália, que é a otorrinolaringologia. Eu treino muito pra isso sair certo. Não só sobre a área da Natália, mas se você tiver alguma outra dúvida sobre saúde, fica à vontade, manda, porque eu sei que a Natália conhece um monte de gente, né, não, Natália? Com certeza. Aí, mesmo que não seja da sua área, a gente acha um jeito de responder, né, Natália? Procura o especialista e traz aqui. É isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre o que, Natália? Aquela tosse chata? Essa é triste, viu? É aquela que não melhora, né, Natália? Aquela tosse que não melhora. Eu tô recebendo muitas dúvidas, né, no consultório, no Insta, aqui da Jovem Pan, sobre isso. O que fazer? E uma das maiores perguntas é que xarope para tosse que eu compro, né? Essa é clássica, Essa né? é clássica. E faz sentido, né? Porque culturalmente falando, existe muito isso, essa ideia do xarope para tosse, tá? Só que isso o otorrino fica doido, né? Veja bem. É meio relativo essa história, né? Exato. A gente brinca, né? Eu vejo no Instagram dos pneumologistas, dos otorrinos, né? Essa comoção de xarope para tosse. Então, vamos falar um pouquinho aqui primeiro disso. Primeiro, gente, que xarope é apenas uma forma de apresentação de algum medicamento, né? Dipirona, por exemplo, né? Fugindo um pouquinho da tosse, ela pode ser comprimido, gotas, xarope. Então, xarope, ela é apenas uma maneira da gente utilizar uma medicação, ponto. Agora, xarope para tosse depende, porque qual é o motivo da sua tosse? Essa é a grande pergunta, né, Natália? Essa é a grande pergunta. Então, assim, dentro de um xarope pode ter qualquer coisa, né? Então não tem sentido a gente passar a mão na prateleira, esse xarope é para tosse seca, não sei o quê. Sim, mas o que está causando, né? E muitas vezes esses xaropes que ficam na prateleira, eles têm várias substâncias e não é legal a gente ficar utilizando sem recomendação médica, porque muitas vezes vai causar mal, pode causar algum efeito colateral. Para crianças é mais perigoso ainda e muitas vezes não vai melhorar, inclusive pode piorar, né? Se você utilizar alguma coisa errada. Sim. Então não tem sentido. Toda vez que a gente perguntar qual xarope que eu compro, depende. Veja bem, né? Qual é o problema? Porque a questão é exatamente essa, né? A gente tem diversas formas de tosse, né? A gente tem aquela mais seca, que parece alérgica, mas não necessariamente é alérgica. Às vezes pode ter um outro motivo, uma outra causa. Sim. Tem aquela tosse quando a gente está resfriado, quando a gente está com uma dor de garganta. E realmente, para cada situação, você tem um tratamento específico, né, Natália? Né? Muitas vezes, por exemplo, essa tosse que não melhora depois de um resfriado, de uma gripe, ela é muitas vezes causada, Presente! Olha eu aqui! O Eloy, ele literalmente participa desse quadro, entendeu? Eu sou um péssimo exemplo. Não, você é um bom exemplo, você cuida da saúde. E então, a gente tem que pensar, o que está causando essa tosse pós-resfriado, né? Normalmente é a secreção, o catarro mesmo, que fica gotejando. A gente fala gotejamento ou descarga posterior, que é quando o catarro fica o tempo todo caindo lá atrás da garganta. Na garganta. O nariz já melhorou daquele processo inicial, né? Daquela rinite aguda, infecciosa que os resfriados causam, a sinusite causa. E depois fica produzindo como um processo inflamatório aquele catarrinho a mais, né? E o corpo muitas vezes não sabe lidar com essa secreção a mais
e fica gotejando. Então, eu até falo pro paciente, até a tosse seca pode ser por esse gotejamento, mas ele fala, eu não percebo catarro, sim, porque é muito pouco. É isso que eu ia perguntar mesmo, mas a tosse parece tão seca, né? Mas na verdade não é assim. Não é assim, porque é uma gota que cai, 1, 2 gotas, é pouquinho, então não é que aquele barulhão de secreção. Certo. Pode ser que a pessoa esteja muito secretiva, sim, e aí fica mais fácil, né, de identificar. Mas muitas vezes a gente tem que ir pela história, né? O que aconteceu? O que te aconteceu em alguns dias antes para te ocasionar essa tosse, né? Refluxo é outra coisa que causa muita tosse persistente, né? A gente já falou disso aqui. Então, quando o ácido sobe do estômago, passa pelo esôfago e chega lá na garganta, ele pode gerar uma inflamação e aí a pessoa fica tossindo o tempo todo porque o corpo entende que aquela região tá irritada e tá mesmo. Tá, na verdade, acaba quando sobe realmente, né? Irrita, a gente suco consegue gástrico, ver, inclusive, em exames que tá vermelho, né? Olha aquela só. região. Então, é super interessante. Alergia pode causar tosse? Com certeza, né? Com certeza pode. Primeiro porque a rinite gera mais secreção, a sinusite alérgica, né? Gera mais secreção. Vira um círculo mesmo, né? Exatamente. E gera, às vezes, uma irritação da via aérea. Tem as doenças do pulmão associadas, sim, né? A asma, por exemplo, que pode estar associada com alergia ou não, né? Mas a gente tem que... Tosse é um sintoma, né? Então, algo assim, está provocando, né? Não é uma coisa que o corpo... a doença tosse, né? Não, na verdade o corpo está dizendo, olha, tem alguma coisa errada aqui, me ajuda aí que o negócio não tá bom, não. Sim, com certeza. E o lance dos... Desculpa. Não, eu ia falar, e a gente tem que tratar mesmo, procurar ajuda, porque incomoda demais e atrapalha, principalmente o sono, né, das crianças. É verdade. Eu ia perguntar para você sobre os remedinhos caseiros, a gente ouve falar tanta coisa, né? Própolis, mel com limão, e aí, você acha que isso ajuda, não ajuda? Olha, o mel... Mais ou menos? Não, é interessante. O limão, por exemplo, ele é rico em vitamina C, né? Então, ele é interessante, sim, que o seu consumo seja feito de uma forma, né, controlada. Ele é interessante, né, para a saúde, no geral. O própolis, né, o mel, eles têm propriedades anti-inflamatórias, sim. Agora, o mel, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque para bebês, né, tem que conversar com o pediatra, tem uma idade certa. A princípio são 2 anos, né? Acho que agora até caiu um pouco a idade, mas não pode dar mel para criança muito pequenininha, nem própolis, tá? Com certeza. Mas eles podem sim ajudar. Eu, por exemplo, isso é pessoal. Própolis, às vezes, me dá um pouco de tosse. É uma coisa assim, me irrita um pouco. Então, eu entendo que seja algo bacana, é muito pessoal. Mas dá sim pra você tentar algo... Para pelo menos amenizar um pouco, sim, né? Mas é o que a gente tá conversando, né, Natália? Na verdade, ele é um paliativo, né? Porque é como a gente tá conversando. A tosse, na verdade, ela é um sintoma de alguma coisa do organismo que não tá legal. Então, você toma o mel, o limão, enfim, é legal, é bacana, vai talvez aliviar um pouco naquele momento, mas não vai resolver o problema, né? Exatamente. O limão ainda eu acho que é o melhor, porque se você fizer o uso contínuo dele, você vai estar recebendo doses de vitamina C de forma natural, e a vitamina C é sim um grande ajudante aí do sistema imunológico de defesa. Tá? Então, a imensa maioria das vezes a gente não precisa fazer reposição de vitamina C. Se a gente se alimentar direitinho, consumir frutas cítricas, a gente já vai estar absorvendo toda essa quantidade. Então, é bem... É positivo, né? Exatamente, é bem consumido, benéfico. né? Com a quantidade correta por dia também. Limão é bom, então eu vou chupar 2 dúzias de limão por dia. Não, né? Lembra a semana passada que a doutora Isabela falou que o uso excessivo de limão estava associado com sensibilidade nos dentes? Eu falei, meu Deus, né? Tudo que é em excesso faz mal, até quando é uma coisa boa, né? Fala, mas o limão é natural. Tá, mas se você consumir demais, vai causar problemas. Infelizmente, use com moderação. Isso. É bem-vindo, mas use com moderação. Mas, ou seja, Natália, parece até que a gente se repete, mas infelizmente quando a gente fala de saúde, é bem isso mesmo, né? Você tem a gente tá falando dessa questão da tosse que não melhora, que não passa, aí você toma um remédio, enfim, vou comprar um xarope. Talvez não seja o melhor caminho. O melhor caminho sempre é primeiro procurar ajuda especializada de um profissional, né, que entende do assunto, para tentar resolver a fonte. Você não vai conseguir parar de tossir se você não resolver o problema que está motivando aquela tosse, né, Natália?
Com certeza, não, e tem muitas causas, né? E a gente precisa entender mesmo para poder tratar da forma correta. Então, não fiquem se automedicando, não tem sentido isso. E a gente precisa procurar ajuda, né? Fazer perguntas para profissionais realmente especializados e não ficar, porque fulano fez isso, eu vou fazer também, né? Isso aí é clássico também, né, Você não Natália? é todo mundo. Não, cada um é cada um. É o que a Natália acabou de falar agora há pouco. Para ela, própolis causa tosse, é o contrário, né, Natália? Então, e é muito pessoal mesmo, né? Cada exatamente. organismo reage de uma maneira diferente, né? Mas quando você tá sendo acompanhado, ó, vamos tentar isso, ó, isso aqui não deu certo. Não, tudo bem, né? A gente tá controlado, uma pessoa tá te acompanhando. Não, Sim. beleza, então vamos investigar isso, vamos fazer aquilo. Ah, não deu certo esse daqui, vamos tentar esse. Seu organismo não reagiu bem a esse medicamento, mas existem outros, né? E aí o profissional Exato. conhece, né? Exato. Natália, tem spoiler pra semana que vem já? Tem spoiler. Eu sabia! O que vai ser? Olha, eu acho que a gente poderia conversar, a gente já conversou desse assunto, mas como eu tenho também recebido bastante dúvidas e as pessoas falaram que queriam saber mais, eu queria falar um pouquinho mais sobre imunoterapia, sobre vacina para rinite. Fechou. Que foi o programa que a gente abriu aqui, o Falando de Saúde. É verdade. Mas como eu, assim, tem gerado bastante dúvidas, que é meu foco lá no Insta, então acho que é legal a gente trazer para cá. Fechado então. Aí, semana que vem, na próxima quinta-feira, falando de saúde aqui na Jovem Pan, a gente vai falar mais um bocadinho de imunoterapia. Então, se você ainda tem alguma dúvida a respeito, já sabe, né? @Natália Rezende Otorrino é o Insta da Natália. É sempre bom lembrar, né? Que Natália não tem H e Rezende é com Z. Tá Isso. certo? Natália, brigadão mesmo mais uma vez. Quinta-feira da semana que vem a gente se fala de novo, então, ao vivo aqui. Semana que vem, inclusive, Natália, vou contar pra você e já contar pra nossa audiência aqui em primeira mão. A partir da semana que vem, a gente começa na segunda-feira com o Rock and Pop. A gente vai continuar por aqui, não muda nada, mas a programação musical tem umas coisas muito legais que a gente vai recordar. Uma programação muito bacana. A gente vai ter muita informação e, é claro, né, contando sempre com a colaboração da nossa audiência que está sempre informando a gente em tempo real. Vamos aproveitar isso. Então, a partir de segunda-feira da semana que vem, é o Rock and Pop das 8 às 10 da manhã. E aí, na quinta-feira da semana que vem, o Falando de Saúde, junto com a gente aqui no Rock and Pop. Fechou, Natália? Eu adoro Rock and Pop. Ótimo, então já pode fazer uma programação aí, escolhe uma playlist pra gente tocar na quinta-feira. Eu vou mesmo, então fechou, vai ser só pra animar mais o Falando de Saúde, adorei. Show de bola, fechado. Natália, muito obrigado, uma semana, final de semana já, né? Amanhã já é sexta. Quintou. Aí, aproveita bem, aí semana que vem a gente se fala de novo, tá bom? Combinado, pessoal, até quinta-feira, boa semana.